Oi, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje um curso que eu aprendi na escola dominical, com o pastor Isaías, pastor Paulo Bragante. Eles falaram sobre família cristã. E o que eu vou falar para vocês hoje é: eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Muito importante. E tem um texto bíblico que fica em Josué 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Aí vocês anotem aí na sua Bíblia, Josué 24, capítulo 15, tá? Então, nós vamos aprender hoje uma verdade prática. Com a graça de Deus, a família cristã vencerá os desafios da vida. Agora, por exemplo, que estamos fazendo o planejamento para o próximo ano, né, que está vindo, novo ano, é tão importante a gente colocar no papel ações para a gente se atentar mais dentro da nossa casa e espiritualmente falando, né? É muito importante que isso aconteça, tá? Então, por isso que baseado nessa pequeno estudo que eu vou passar para vocês, vocês vão aprender três itens muito importantes, tá? O primeiro vocês vão conhecer o exemplo de Noé, vocês vão querer imitar a decisão de Josué e vão compreender a fidelidade dos israelitas. Então, a palavra de Deus ela é tremenda, porque ela ensina como a gente deve se comportar, como que a gente deve agir, qual que é os pontos importantes para a gente praticar a palavra de Deus. Então, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Josué, capítulo 24, dos versículos 14 ao 18 e os versículos 22 e 24. Eu vou ler para vocês e vocês acompanhem em suas Bíblias, tá? Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servides ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Que exemplo lindo, né, de Josué, como que ele influenciou o povo, né, falando tantas coisas lindas do Senhor, e as pessoas no final, né,
desses trechos bíblicos, esses versículos bíblicos que eu li para vocês, eles juntos falaram, junto com Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Olha que influência que faz um grande líder, uma pessoa que está totalmente engajada com o Senhor, envolvida, né, com testemunho. Então, a palavra-chave desse pequeno estudo são duas, né? É o lar e a família. Então é importante, né? A gente prestar atenção dentro da nossa casa. Existem 4 pontos fundamentais para nós fazermos em casa com nossos filhos, com nosso marido, ou quem ainda mora com seus pais, não tem problema. É tão importante a gente fazer isso, independente se você é casado, se você não é, se você tem a sua família, o importante é o seu relacionamento com Deus, né? Então, esses pontos são oração, jejum, leitura bíblica e fazer culto doméstico. Algumas dessas coisas se perderam, né? Principalmente o culto doméstico. Não se faz mais como se fazia antigamente. Eu mesmo participava em casa. Eu lembro que pequenininha tinha os cultos em casa e isso ficou gravado no meu coração. E é muito importante nós colocarmos esses 4 pontos para até se for necessário colocar nas metas do nosso próximo ano. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou estudar, vou me engajar com a Bíblia, fazer estudos e estar toda semana eu vou fazer um culto doméstico na minha casa, ou pelo menos quinzenal, né? É tão importante a gente ter uma constância. Então, por quê? Porque nós fazendo esses 4 pontos, nós teremos condições de lutar contra as forças do mal e vencê-las em nome de Jesus, né? A casa do Senhor, quando nós falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que estar munidos, né, contra os ataques, né, que virão. E vocês já viram aquelas pessoas que sempre estão passando por problemas, mas sempre tá com um sorriso no rosto, né? Porque a alegria dela não está nas coisas do Senhor, porque a casa dela está firmada no Senhor, porque é uma pessoa que ora, que jejua, que estuda a palavra de Deus, que tem essa comunhão com os seus membros da família através do culto doméstico, estão munidos, né? E aí conseguem passar pelas adversidades, confiando que Deus está na frente. Isso é muito importante, tá? É muito importante, se a sua igreja tiver uma escola dominical, participar para poder estudar a palavra de Deus, escola dominical, para você perguntar para o professor suas dúvidas, participar né, e levar os seus filhos juntos, para eles terem esse hábito, é muito importante, porque a família que fielmente serve o Senhor, ela jamais será destruída. Amém, né? E é isso mesmo, eu creio nessa palavra, né? Vigiemos e oremos em todo tempo, para que a nossa casa não seja alcançada pelas águas do dilúvio moral, que encobre o presente século. Digamos, pois, ousadamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, olha que legal, o primeiro exemplo que nós vamos ver, que eu vou passar para vocês, o exemplo decisivo e corajoso de Noé, né? Noé, ele andou com Deus. A vida de Noé, ele revela qualidades indispensáveis de um servo de Deus. Varão justo, reto em suas gerações, Noé era um homem íntegro e que andava com o Senhor, né? Você pode ver isso, vou colocar aí na tela para vocês, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Por isso mesmo, o patriarca achou graças aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8, né? Todas essas características que eu falei para vocês revelavam o caráter de Noé, né? Essas características revelaram-se intensa e visivelmente na vida de Noé, em meio a uma sociedade perversa. Ele vivia numa sociedade super perversa, violenta, imoral.
né? Então, e inimiga, né, de Deus. A época que Noé viveu era uma sociedade totalmente inimiga do Santíssimo Deus. O patriarca é um exemplo para os pais de família destes últimos dias. Então, ó, esse foi o primeiro ponto, né? Mostrar um pouquinho o exemplo de Noé e a sua coragem, como que ele era um homem corajoso, né? O segundo ponto é vivendo numa sociedade corrompida. Isso se assemelha ao que nós vivemos hoje, né? Hoje a gente vive também numa sociedade bem corrompida, que se nós não orarmos, não vigiarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, né, a gente vai pela onda. Por isso que o nosso compromisso com o Senhor é muito importante, né? A época de Noé foi marcada por uma imoralidade incontrolável e por uma ausência completa de temor a Deus. Vocês podem ver aí em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. Não poderia haver mundo pior. Quando analisamos a sociedade pós-moderna, depressa concluímos: não há diferença entre o nosso século e o século no qual vivia Noé. E não há diferença mesmo, tá? Porque essa imoralidade incontrolável a gente está vivendo os dias de hoje, né? Principalmente nas festas, né, que tem, que está para ser por vir, né? A gente acaba presenciando mais situações assim. Eis aí um dos mais fortes prenúncios da iminente volta de Jesus. Isso aí já está escrito, né? Profetizado na palavra de Deus sobre a volta do Senhor, né? E todas essas imoralidades também são sinais, e está em Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39. Portanto, que o exemplo de Noé nos inspire a confiar em Deus e agir como Ele requer de todos os seus filhos. É hora, gente, da gente lutar por nossas famílias, a fim de que Satanás não as destrua. Para isso, a gente precisa fazer aqueles 4 pontos: oração, jejum, palavra de Deus e culto em casa. Afirmar a palavra de Deus com a nossa família, para que o inimigo não encontre brechas em nossas famílias, né? E o terceiro ponto, que é muito importante, a salvação de Noé e da sua família, né? E nós vimos então, primeiro, a decisão de Noé, a coragem dele; o segundo, vivendo numa sociedade corrompida; e o terceiro, agora, a salvação de Noé e sua família. No mundo antigo, apenas Noé e sua família, eles escaparam, né, do cataclismo que devastou a terra. Fica em Gênesis capítulo 7, versículo 1. A fé de Noé estendeu-se aos seus filhos. Olha que importante, né? O exemplo dos pais dentro de casa, né? A fé dos pais, o posicionamento dos pais, isso é muito importante. Esses creram em Deus e foram salvos também do dilúvio, né? Então, não havia nada que pudesse salvá-los, a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Somente a graça de Deus que alcançou Noé e a sua casa pode salvar o nosso lar da destruição moral e espiritual nos nossos dias. Praticar a fé. Muito importante nós, como pais, termos esse compromisso, né, de exercer a fé, de influenciar os nossos filhos, né, de termos exemplo como Noé foi. Noé andou com Deus mesmo numa sociedade corrompida. Sua decisão e coragem é um exemplo para todos nós. E aí, no começo, esse aqui foi o exemplo de Noé. E agora, Josué, que nós lemos no início, né? Ele foi um exemplo, né? Uma decisão exemplar, né? O primeiro, Josué, né? De acordo com a capítulo que nós lemos, que eu vou falar novamente aqui, né? Josué, capítulo 24. Cadê? Ah, não, tá aqui. Peraí. Josué, capítulo 24, dos versículos 14 ao 18, depois 22 a 24. Nos ensina
uma decisão exemplar. Primeiro, a firme tomada de posição. Josué ele tomou uma firme e decisiva posição. Vamos entender esse capítulo, né? A fim de preservar a sua família da idolatria e da lassidão moral em Canaã. Né? Está em Josué 24:15 que nós lemos. É um exemplo que todo crente deve seguir. Caso contrário, nosso cônjuge e filhos serão destruídos pela iniquidade. Né? Há muitos lares que, apesar de serem conhecidos como cristãos, não servem mais a Cristo. Essa aí é a aparência, né? Vão lá, frequentam, mas não vivem o que escutam, o que falam, né? Os pais já abdicaram de suas responsabilidades quanto à formação espiritual, moral e ética de seus filhos. Não mais o educam com amor e firmeza, não lhes impõem qualquer limite. E o que dizer da violência doméstica? Não podemos confundir disciplina com truculência e brutalidade. Muitos pais, infelizmente, falham nisso, né? Quer disciplinar os filhos, é importante corrigir. Muito importante corrigir, ser firme, né? Mas isso não pode ser confundido, né, com a brutalidade, né, com a pessoa ser truculenta, né, do jeito que ele fala aqui no estudo. Não, você corrige, fala com firmeza, mas sempre com amor, dando limites e cada tempo no seu tempo, né? Momento para corrigir é um momento sério, momento para amar, para beijar é um momento muito bom e necessário. A gente não pode esquecer disso, pois a esse respeito a palavra de Deus é bastante clara. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O segundo ponto do exemplo de Josué foi o perigo da omissão dos pais. A palavra de Deus recomenda aos pais que criem os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4b. Isso significa que nós não podemos nos omitir, tá? Veja mais uma vez o exemplo de Josué. Ele não se omitiu, mas ele levou toda a sua casa a servir somente a Deus. Ele não se omitiu em nenhum momento. Nós não podemos nos omitir. Eu não minto para minha família, mas também não falo. Eu não falo o que tem que ser falado, né? E mesmo eu tendo, né, consciência do que eu preciso falar. Então, isso é o se omitir. Então, a gente tem a palavra no nosso coração, nós precisamos falar assim como Josué fez, né? Ele não se omitiu, mas levou toda a sua casa servir somente a Deus. Josué 24:15. De igual modo, devemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioritária em nossa vida. Assim agiu Josué, porque ele sabia que de outra forma não havia esperança para o seu lar. Olha só que exemplo, né, para nós. O patriarca Josué não se omitiu diante da idolatria, né? Ele via as coisas erradas lá, mas ele não se omitia, ele se posicionava e falava para sua família que o importante era nós servirmos, tinham que servir a Deus, o único, né? E ele não se omitiu diante dessa idolatria que ameaçava as tribos, né, israelitas. Ele tomou uma firme decisão juntamente com a sua família, servir ao Senhor. O Senhor deve ter ficado muito contente, né? Assim, nossa, esse é um filho que eu criei e que seguiu, né, o que eu tanto quero que todos sigam, né, que é me servir, me adorar e ver o quão é importante não se corromper pelas coisas que acontecem no mundo, mas o mais importante é servir, né? E o terceiro ponto que eu vou falar para vocês é o exemplo dos próprios israelitas, né? Aqui fala dos recabitas, né? A fidelidade desse povo, né? Primeiro, uma família exemplar. A Bíblia afirma que os recabitas eram um povo que fazia parte de uma tribo nômade.
aparentada com os queneus e com Jetro, o sogro de Moisés. Isso está em Juízes, capítulo 1, versículo 16, eu vou colocar aqui embaixo para vocês estudarem depois, e 1 Crônicas 2, capítulo 55. O seu ancestral, o Jonadab, fica em 2 Reis, capítulo 10, de 15 a 27, ordenara a seus filhos, mais de 200 anos antes, que não bebessem nenhum tipo de vinho. Mais tarde, o próprio Deus tomou os recabitas como exemplo para mostrar como uma família pode e deve comportar-se. Eles agiam com dignidade, moderação e fidelidade ao Senhor, em meio a uma sociedade corrompida e carregada de vícios. Isso fica em Jeremias, capítulo 35, dos versículos 1 ao 19. Seria muito bom estudarmos depois esse texto bíblico, né? Ele é longo, mas é importante ler, tá? O segundo exemplo dos recabitas, né? Eles são um exemplo de fidelidade. Aos seus filhos Recabe transmitira fielmente os princípios da lei de Deus. Passados 200 anos, seus descendentes continuavam a observar-lhe as ordenâncias e respeitar-lhe as tradições. Por isso, o Senhor resolveu mostrá-los como exemplo de fidelidade aos filhos de Judá. Instruídos por Deus, Jeremias leva-os a uma das câmaras do santo templo e oferece vinho àqueles homens. Jeremias capítulo 35, dos versículos 1 ao 14. Mas eles se recusam a beber, porque se mantinham obedientes à voz de Recabe. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedeceremos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Fica em Jeremias 35, versículos 6 e 8. Olha que coisa bonita, né? Eles foram fiéis à voz de Jonadab, né? O filho de Recabe. Em virtude da sua obediência, os recabitas foram grandemente abençoados, né? Visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos. Foram fiéis ao pai deles, né? E vos ordenou, fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Jeremias capítulo 35, versículos 18 e 19. Quando da destruição de Jerusalém pelos babilônios, eles foram poupados por Deus, ao passo que para os judeus infiéis vieram a perecer. Olha, Velho Testamento é muito difícil de estudar, a gente precisa sempre de auxílio. Por isso, quando eu peguei esse estudo aqui, de dois professores que estudam mesmo o Velho Testamento, eu falei, eu preciso compartilhar isso, que está tão bem explicadinho e a gente aprende tantas lições com a palavra de Deus, né? Em qualquer parte da Bíblia, né? E o Velho Testamento nos traz muitas lições com relação a zelo, fidelidade, obediência. Por isso que é importante a gente se atentar a esses versículos. Depois vocês voltem o vídeo e anotem de novo os versículos bíblicos, né? Então, se nós encaminharmos nossos filhos nas Sagradas Escrituras, eles também serão preservados da tribulação que virá sobre este mundo que jaz do maligno. Portanto, instrua sua casa na doutrina e na demonstração do Senhor. Os recabitas, eles são um exemplo de fidelidade aos princípios ensinados pelo seu ancestral Recabe. Que legal, né? Então, a gente aprendeu também olha os pássaros cantando, que gostoso. Nós aprendemos também como que é importante a gente ser fiel ao Senhor, né? Conclusão disso tudo, de todo esse estudo que nós tivemos hoje sobre família, né? Com os exemplos bíblicos aí do Velho Testamento, né? Diante de todo Israel, Josué foi decisivo.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não agirmos da mesma forma, corremos o risco de ver o nosso lar destruído pelo maligno. O momento requer firmeza e coragem. O que estamos esperando? Neste momento, reúna seu cônjuge e filhos e renove seus votos de fidelidade a Deus. Agindo assim, você terá o Senhor Jesus como seu hóspede permanente. Oremos e lutemos pela família cristã. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, que vocês possam estudar a palavra de Deus, colocar nas suas metas aí para o próximo ano, orar, jejuar, estudar a Bíblia e fazer o seu culto doméstico para que a sua família seja sempre protegida, né? Não seja alvo do inimigo, para que você seja bênção aonde você estiver, você e seus filhos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.